Mano, eu não sei nem por onde começar esse filme, sério. Porque se você assistiu os dois primeiros Busca Implacável, você já entra aqui achando que sabe o que vem. Mas esse terceiro filme simplesmente vira o jogo de um jeito meio estranho, meio ousado. E às vezes meio bagunçado também. Então já chega deixando o like, porque hoje a gente vai falar de um filme que é ao mesmo tempo intenso, exagerado e meio perdido em algumas decisões. A gente começa com uma cena bem silenciosa, quase desconfortável. Dois caras russos entram na casa de um homem como se fosse a coisa mais normal do mundo, sem gritaria, sem caos, só aquele clima pesado. E aí você já sente: ok, isso aqui não vai acabar bem. Eles levam o cara até um chefão, aquele típico mafioso frio, calculista, que nem precisa levantar a voz para dar medo. E o cara basicamente fala: abre o cofre. Só que quando abre, tá vazio. E é aí que o filme já manda o primeiro recado: aqui não tem negociação. O cara é executado ali mesmo, sem cerimônia. E eu vou te falar, essa cena funciona muito bem para te puxar para dentro da história, porque ela já estabelece o nível de perigo e também o tipo de vilão que a gente está lidando. Mas aí corta completamente o clima. A gente vai para uma vibe totalmente diferente. O Brian Mills, nosso querido Liam Neeson, comprando um panda gigante. Um panda gigante. E, mano, é aquele momento clássico da franquia onde você lembra: ah, ele também é pai. Só que ao mesmo tempo, você olha e pensa: cara, isso aqui é meio constrangedor, né? Porque ele claramente está tentando compensar alguma coisa, ser presente, ser o pai perfeito, mas sempre de um jeito meio exagerado. E quando ele chega com o panda, a reação da filha é basicamente: ok, valeu, pai, mas não precisava disso tudo. E aqui entra uma coisa que eu gosto no filme. Ele tenta humanizar o Brian. Mostrar que ele não é só um cara que quebra ossos e persegue criminosos, ele também é meio perdido na vida pessoal. Só que nem sempre isso encaixa bem com o resto da história. Porque ao mesmo tempo que ele tá ali sendo um pai meio awkward, a gente sabe que em algum momento esse cara vai virar uma máquina de guerra. E é exatamente isso que o filme faz, só que talvez rápido demais. A relação com a ex-esposa, por exemplo, é cheia de tensão. Tem aquele clima de ainda existe algo aqui, mas também tem um monte de problema mal resolvido. E quando ela aparece na casa dele do nada, você já sente que isso vai dar ruim. E dá, mas não do jeito que você imagina, porque o filme pega tudo isso, família, relacionamento, culpa, e transforma numa motivação muito mais pesada, muito mais pessoal do que nos outros filmes. E aqui vai minha opinião sincera. Essa é uma das melhores ideias do filme, e ao mesmo tempo uma das mais mal executadas. Porque quando acontece o evento principal, e eu não vou nem suavizar isso, o assassinato da Lenore, mano, é pesado, de verdade. Não é aquele tipo de cena estilizada, bonita de ver. É brutal. E pior, o Brian chega tarde demais. E aí você vê algo que a gente raramente vê nesse tipo de personagem. Ele quebra. Mas não por muito tempo. Porque 2 segundos depois, já tem polícia invadindo o lugar, apontando arma e tratando ele como o principal suspeito. E aqui o filme muda completamente de gênero. De pai protetor vira fugitivo. E isso, na teoria, é incrível, porque agora não é só ele caçando, ele também está sendo caçado. Só que o jeito que isso é executado é meio caótico. Tem momentos muito bons, tipo a fuga dele, a inteligência dele em sair de situações impossíveis, mas também tem cenas que parecem aceleradas demais, como se o filme estivesse com pressa de chegar na próxima explosão. E aí entra uma coisa que eu preciso falar: a edição desse filme é estranha. Tem cortes rápidos demais, cenas de ação que às vezes ficam confusas, e isso tira um pouco do impacto, mas ainda assim, e isso é louco, você continua assistindo,
porque o personagem segura o filme. O Brian Mills é aquele tipo de protagonista que você não consegue ignorar. Mesmo quando o roteiro tropeça, você quer ver até onde ele vai. E quando ele decide fugir de vez, ligar para a filha e contar o que aconteceu, é aí que o filme realmente engata, porque agora não é só vingança, é limpar o próprio nome e proteger a única coisa que ainda importa pra ele. E mano, quando um personagem chega nesse ponto, você já sabe, ninguém que cruzar o caminho dele vai sair ileso. Beleza, então agora que o filme virou completamente e o Brian deixou de ser só um cara tentando viver a vida para virar um fugitivo procurado, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Porque pensa comigo, até agora, nos outros filmes, ele sempre teve controle da situação. Mesmo quando parecia que não, ele estava um passo à frente. Só que aqui, não. Aqui ele está sendo caçado. E não é só por qualquer policial, não. É por um investigador que claramente não é burro. O cara começa a analisar tudo, juntar as peças, e diferente de todo mundo, ele não compra essa história fácil de que o Brian simplesmente surtou e matou a ex-esposa. E isso é muito bom pro filme, porque cria aquele jogo de gato e rato que dá tensão de verdade. Não é só corre, explode, bate, atira, tem estratégia, mas ao mesmo tempo, o Brian continua sendo o Brian. E, mano, tem uma cena que resume perfeitamente isso, quando ele é levado pela polícia no carro. Você olha e pensa, acabou, né? Agora já era. Só que não. O cara simplesmente sai das algemas, na maior calma do mundo. E aí você lembra, esse cara não é normal. Ele começa a manipular a situação ali dentro como se estivesse jogando xadrez. Um movimento de cada vez, sem pressa, sem pânico. E quando ele finalmente assume o controle do carro da polícia, é caos total. A perseguição começa, tudo fica frenético, e você sente que o filme entra naquele modo: agora é ação sem freio. Só que aqui vai uma crítica minha. E eu preciso ser honesto com você. Essa cena podia ser muito mais impactante, porque a ideia é boa pra caramba. Um fugitivo escapando da polícia usando inteligência, timing, perfeito. Mas a execução tem cortes demais, câmera tremendo, edição meio confusa. Tem momentos que você quase perde o que está acontecendo. E isso é frustrante, porque o potencial estava ali. Mesmo assim, o Brian consegue fugir. E não só fugir, ele ainda sai um passo à frente. E é aqui que o filme começa a trazer aquele lado mais investigativo dele. Ele não sai simplesmente quebrando todo mundo, ainda. Ele começa a buscar pistas. E, mano, isso é algo que eu gosto muito nesse personagem. Ele não é só força bruta. Ele observa, ele analisa, ele conecta as coisas. Tipo quando ele invade o necrotério. Essa cena é silenciosa, quase fria, né? Mas muito importante. Porque ali ele começa a perceber que tem mais coisa por trás da morte da Lenore. Não foi aleatório, não foi impulso, foi planejado. E quando ele descobre aquele detalhe do sequestrador, o cara com a tatuagem na mão, é tipo o primeiro fio que ele puxa para desmontar tudo. E a partir daí, esquece. Ele entra no modo caçador. Só que ao mesmo tempo, a polícia está cada vez mais perto. E esse equilíbrio é o que segura o filme aqui no meio, porque você fica naquela tensão constante. Será que agora pegam ele? E o investigador? Mano, esse cara merece respeito. Ele começa a entender como o Brian pensa, e isso é perigoso. Porque quando você coloca dois personagens inteligentes em lados opostos, o filme cresce muito. Não é mais só ação, vira um duelo mental. Mas, claro, a gente está falando de busca implacável, então, eventualmente, alguém vai apanhar feio. E quando o Brian começa a chegar mais perto dos responsáveis, a violência volta com tudo. Só que, diferente dos outros filmes, aqui tem mais raiva envolvida. Não é só missão, é pessoal. E isso muda completamente a energia das cenas. Cada golpe parece mais pesado, cada decisão parece mais urgente. E ao mesmo tempo, tem a filha dele, no meio disso tudo.
E essa parte, pra mim, é uma das mais interessantes do filme, porque ela não é mais aquela menina indefesa do primeiro filme. Ela já entende o pai, já sabe como ele funciona, e tem momentos em que ela praticamente entra no jogo, tipo quando ela percebe que está sendo observada, seguida, e começa a agir com cuidado. Isso é um detalhe pequeno, mas faz diferença. Mostra a evolução, só que também aumenta o risco, porque quanto mais ela se envolve, mais perigo ela corre. E você sabe que cedo ou tarde isso vai explodir. E aí, quando o Brian finalmente encontra um dos caras envolvidos, mano, aí sim o filme entrega o que muita gente veio ver. A cena na loja é brutal, sem glamour, sem coreografia bonita, é pancadaria seca. Ele usa o ambiente, joga os caras pra todo lado, quebra tudo, e você sente que ele não tá segurando nada. E o mais tenso não é nem a luta em si, é o momento depois, quando ele pega o cara com a tatuagem, porque ali é resposta ou morte, e o cara basicamente escolhe morrer. E isso diz muito sobre o nível da situação, porque se alguém prefere se matar do que falar, é porque tem coisa muito maior por trás. E aí o filme faz algo interessante. Ele desacelera. Depois de toda essa violência, ele puxa o freio, porque agora não é mais sobre capanga, é sobre quem tá puxando as cordas. E quando o Brian começa a desconfiar de quem realmente tá por trás de tudo, mano, aí você percebe que o problema é muito mais próximo do que parecia. E é nesse ponto que o filme começa a brincar com traição, manipulação e escolhas erradas. E vou te falar, essa parte divide muita gente. Tem gente que acha previsível, tem gente que acha interessante. Eu, particularmente, acho que a ideia é boa, mas podia ter sido construída melhor, porque quando a verdade começa a aparecer, você sente impacto sim, mas não aquele caramba, não acredito. É mais um faz sentido, e isso é bom, mas não é memorável. Só que ao mesmo tempo abre espaço para a reta final, e é aí que o filme aposta tudo, porque agora não tem mais mistério, não tem mais dúvida, só tem uma coisa: confronto direto. E quando o Brian decide ir até o fim, você já sabe, não importa quem esteja no caminho, ele vai passar por cima. E a partir daqui, o filme vira praticamente uma corrida contra o tempo. E, mano, é aqui que a gente descobre se esse terceiro filme realmente fecha a trilogia com força, ou se ele só tenta repetir a fórmula mais uma vez. Agora sim, é aqui que o filme começa a tirar a máscara de vez. Porque até esse ponto a gente estava naquele jogo de quem fez isso, quem tá por trás, quem tá manipulando quem. Mas agora não tem mais para onde correr. A verdade começa a aparecer, e quando aparece, ela não vem bonita não. Ela vem suja, e principalmente vem de onde o Brian menos queria, porque quando ele finalmente chega no Stuart, mano, já dá pra sentir o clima estranho antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Sabe aquela sensação de que algo não encaixa? Que a pessoa tá falando, mas você não acredita 100%? Então, é exatamente isso. E aqui o filme faz uma coisa interessante. Ele não revela tudo de uma vez. Ele vai apertando aos poucos. Só que quem tá apertando é o Brian. E quando ele resolve tirar a informação na marra, esquece qualquer limite. A cena do interrogatório, mano, é pesada. Não é aquela violência estilizada de filme de ação comum. É desconfortável mesmo, porque você vê que ele não tá ali como herói. Ele tá ali como um cara destruído, tentando arrancar a verdade de qualquer jeito. E aí vem a revelação. Stuart estava metido em coisa errada. Negócio sujo, dinheiro, gente perigosa, aquele pacote completo que sempre dá ruim. E quando ele não consegue resolver, quem paga o preço? Exatamente, a Lenore. E, mano, isso muda tudo, porque até agora o Brian estava lutando contra inimigos externos. Agora é pessoal num nível ainda mais profundo, é traição,
é covardia e é aquele tipo de situação que não tem como consertar. E o pior de tudo, o Stuart basicamente contou com isso. Ele sabia que o Brian ia entrar no jogo, sabia que ele ia caçar todo mundo, sabia que ele ia limpar a bagunça. Ou seja, ele usou o Brian. E isso, para mim, é uma das ideias mais interessantes do filme, porque não é só sobre vingança, é sobre manipulação. Só que, de novo, eu sinto que o filme podia ter explorado isso muito mais, porque esse conceito é forte, muito forte, mas ele meio que joga a informação e já corre para a próxima cena de ação. E falando em ação, é aqui que o filme pisa fundo de vez, porque agora tem plano, tem estratégia, tem preparação. O Brian junta os aliados dele, aquele esquema meio equipe improvisada, e começa a montar o ataque. E eu gosto dessa parte, porque lembra que ele não faz tudo sozinho. Ele tem contatos, tem gente que confia nele, e isso dá uma sensação de mundo maior. Não é só um cara contra o universo, é um cara extremamente perigoso, com suporte. E quando eles armam o encontro com o chefão russo, mano, você já sabe que vai dar ruim, mas você quer ver como vai dar ruim. E aí começa a invasão. E aqui, finalmente, o filme entrega uma sequência de ação mais sólida. O Brian entrando no prédio, eliminando os caras um por um, é aquele clássico da franquia. Direto, eficiente, sem enrolação, sem piadinha, sem pose, só trabalho. E isso funciona, funciona porque é o que a gente espera dele. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que o vilão principal não é só mais um. Quando o confronto final com o russo acontece, tem aquele respeito estranho no ar, tipo, um reconhece o outro, dois caras que sabem exatamente o que estão fazendo. E quando ele revela que também foi manipulado, aí você percebe que a coisa é ainda mais bagunçada, porque no final das contas, todo mundo foi usado. E quem tá por trás disso tudo tá tentando sair limpo. E é aí que o filme dá aquela última virada. Porque enquanto o Brian tá resolvendo uma ponta, a outra tá explodindo. O Stuart não só tentou fugir, como ainda leva a Kim. E, mano, aí não tem mais conversa. Você mexeu com a filha dele de novo? Sério? É quase como se o filme dissesse: ok, vamos voltar à essência. Porque não importa o contexto, não importa a trama. Quando a filha dele tá em perigo, o Brian vira outra coisa. E aí começa a corrida final. E essa parte é pura adrenalina. Polícia atrás, tempo acabando. Avião prestes a decolar. E o Brian indo com tudo. Sem plano perfeito, sem garantia, só na força de vontade e na experiência. E eu vou te falar. Essa sequência do aeroporto é exagerada? É. É meio absurda? Também. Mas funciona. Porque é tensa, porque é rápida e porque você quer ver o desfecho. Quando ele joga o carro contra o avião, mano, é aquele momento que você só aceita e fala: ok, vamos nessa. Cinema puro. E quando o Stuart finalmente fica cara a cara com ele, aí sim a gente chega no ponto mais importante. Não é mais luta, não é mais ação, é decisão. Porque o Brian pode acabar com tudo ali. Seria fácil, seria até esperado, mas aí entra a filha. E esse momento, para mim, é um dos melhores do filme, porque ela impede. Ela quebra o ciclo e faz o Brian pensar. E isso é raro nesse tipo de história, porque normalmente o protagonista vai até o fim, mas aqui ele para, não porque não consegue, mas porque escolhe não fazer. E isso diz muito sobre o personagem, muito mais do que qualquer cena de ação. E claro, o Stuart vai ser preso, provavelmente sair no futuro, e o Brian deixa claro que, se isso acontecer, a história não acabou. E isso é aquele tipo de ameaça silenciosa que funciona mais do que qualquer grito. E no final, o filme desacelera. Finalmente, depois de tanto caos, tanta correria, a gente volta para algo simples: família, futuro, a filha dele, agora grávida, uma nova vida chegando. E o nome da criança? Lenore. E, mano, isso fecha o ciclo de um jeito bonito, imperfeito, mas bonito. E essa é a melhor forma de descrever esse filme.
Ele é imperfeito, tem problemas claros, edição confusa, decisões corridas, ideias que podiam ser melhor exploradas, mas ao mesmo tempo, ele tem coração, tem momentos fortes e, principalmente, tem um personagem que segura tudo até o fim. Então, se você me perguntar, vale a pena assistir Busca Implacável 3? Eu diria, vale, mas com expectativa ajustada. Não é o melhor da trilogia, mas também não é descartável. É aquele filme que você assiste mais pelo personagem do que pela história, e às vezes isso já é suficiente. E agora eu quero saber de você. Você acha que esse filme fechou bem a trilogia? Ou devia ter parado antes? Comenta aí porque eu quero ler tudo. Beleza. Agora eu quero fazer uma coisa diferente com você aqui, porque a gente já passou pela história, já falou dos momentos principais, já desabafamos sobre as partes boas e ruins. Mas agora eu quero trocar uma ideia mais direta, mais honesta. Tipo aquele momento do vídeo em que você encosta na cadeira e fala: Tá, mas e no geral? Porque Busca Implacável 3 não é só um filme de ação qualquer. Ele carrega o peso de ser o fechamento de uma trilogia que, querendo ou não, marcou muita gente. E aí vem a pergunta que incomoda: ele fecha bem? E, mano, a resposta não é simples. Porque se você olhar só pela superfície, explosões, perseguições, o Liam Neeson fazendo cara de poucos amigos e destruindo geral, você pode até sair satisfeito. Tipo, ok, entregou ação, entregou tensão, teve começo, meio e fim. Mas quando você para pensar um pouco mais, você percebe que o filme tinha potencial para ser muito mais. Muito mais. Porque a ideia central dele, o Brian sendo incriminado, tendo que provar sua inocência enquanto é caçado, isso é ouro. Sério. Isso poderia ter sido o melhor filme da trilogia. Imagina um jogo psicológico mais intenso com a polícia, mais tempo desenvolvendo o investigador, mais conflito interno no Brian, mas o filme parece que tem pressa. Ele joga ideias boas e não fica nelas tempo suficiente. E isso, para mim, é o maior pecado aqui. Porque não é falta de conteúdo, é falta de aprofundamento. E aí entra um ponto que muita gente comenta. E eu concordo. Esse filme parece dois filmes em um. De um lado, você tem um thriller de investigação. Do outro, você tem um filme de ação estilo clássico da franquia. E ao invés de misturar os dois de forma suave, ele meio que fica alternando. E isso cria aquela sensação estranha de ritmo. Tem momentos que você tá super envolvido, prestando atenção em detalhes, pistas, e de repente, bum, perseguição, explosão, soco na cara. E não que isso seja ruim, mas às vezes quebra a imersão. Agora, tem uma coisa que eu preciso defender aqui. Mesmo com todos esses problemas, o Brian Mills continua funcionando, e isso é muito mérito do Liam Neeson, porque ele consegue trazer peso para o personagem, cansaço, raiva, mas também humanidade. Tem pequenos momentos, olhares, silêncios, que dizem mais do que qualquer diálogo, tipo quando ele percebe que foi enganado, ou quando ele olha para a filha sabendo que ela está em perigo de novo. Você sente, e isso segura o filme. Agora, falando da ação de forma mais direta, ela funciona? Sim, mas não tanto quanto antes, e aqui vai uma opinião meio polêmica. O primeiro filme ainda é o melhor justamente porque era simples, direto, sem complicação. Já aqui, eles tentaram aumentar a escala, mais explosão, mais perseguição, mais coisa acontecendo. Só que esqueceram que o impacto não vem da quantidade, vem da execução. E a execução aqui é inconsistente. Tem cenas muito boas e tem outras que parecem feitas na pressa. E aquela edição acelerada, cheia de cortes, mano, isso atrapalha, principalmente em luta corpo a corpo. Você quer ver o que tá acontecendo, mas o filme não deixa. Agora, uma coisa que eu achei interessante e pouca gente fala é o papel da Kim, porque ela não é mais só a filha que precisa ser salva. Ela participa, ela entende o perigo, ela tenta agir.
e isso dá uma evolução legal para o personagem, mesmo que o roteiro ainda coloque ela em perigo. De novo, né? Porque claramente essa família não tem um dia de paz. Mas pelo menos ela não é totalmente passiva, e isso já é um avanço. Agora, sobre o vilão, ou melhor, os vilões, porque esse filme meio que divide isso, e aí entra outro problema: nenhum deles é realmente memorável. Eles cumprem o papel? Cumprem, mas você não sai do filme lembrando deles, e isso pesa, porque nos melhores filmes de ação, o vilão é tão importante quanto o herói. Aqui, eles são mais ferramentas do roteiro, e só. Mas mesmo assim, o filme consegue chegar num final que, de certa forma, fecha o ciclo emocional. Não perfeito, mas suficiente. O Brian não termina como começou. A relação com a filha evolui. Tem essa ideia de nova vida, de recomeço, e isso traz um pouco de calma depois de tanto caos. E eu gosto disso, porque mostra que, no fundo, a história nunca foi só sobre violência. Era sobre família, mesmo que do jeito mais caótico possível. Agora deixa eu te falar uma coisa bem sincera. Se esse filme fosse lançado sozinho, sem os outros dois, talvez ele fosse visto como um filme ok de ação, mas como ele carrega o nome Busca Implacável, a expectativa sobe, e aí os problemas ficam mais evidentes. E isso é inevitável, porque quando você cria algo muito bom no começo, você se cobra mais no final. E aqui, eles não chegaram no mesmo nível, mas também não destruíram tudo, e isso já é alguma coisa. Então, no fim das contas, Busca Implacável 3 é aquele tipo de filme que divide. Tem gente que gosta, tem gente que acha fraco, e tem gente, tipo eu, que vê valor, mas também vê claramente onde podia ser melhor. E talvez essa seja a melhor forma de encarar ele, sem exagerar, sem passar pano, mas também sem ignorar o que ele faz bem. Agora eu quero fechar esse vídeo daquele jeito mais pessoal, porque se você chegou até aqui, você provavelmente já assistiu esse filme, ou está pensando em assistir, e aí vai minha recomendação direta: assiste, mas não esperando o primeiro filme. Assiste como um encerramento, um capítulo final, com falhas, mas com alguns momentos que ainda valem a pena, e principalmente pelo personagem, porque gostando ou não, o Brian Mills virou um ícone, e ver como essa história termina ainda tem seu valor. Então comenta aqui embaixo, para você, qual foi o melhor momento do filme, e mais importante, você teria feito um quarto filme ou era melhor ter parado aqui? Eu vou estar lendo tudo e a gente continua essa conversa. Agora deixa eu te contar uma parada bem sincera. Esse é aquele momento do vídeo em que, se você ainda está aqui comigo, já não é mais só sobre o filme, é sobre a gente trocar ideia de verdade. Porque Busca Implacável 3 é o tipo de filme que muda dependendo de como você assiste. Sério. Se você assiste desligando o cérebro, só curtindo perseguição, tiro, explosão, ele funciona muito melhor. Mas se você começa a prestar atenção nos detalhes, aí você começa a ver as rachaduras. E não tem como ignorar. Por exemplo, vamos falar da edição mais uma vez, mas agora com calma. Tem cena nesse filme que parece trailer. Não cena, trailer. Corte rápido, câmera tremendo, 3 ângulos diferentes em 2 segundos. Mano, às vezes parece que o filme não confia no próprio impacto, como se precisasse ficar te sacudindo o tempo todo para você não perder o interesse. E isso é estranho, porque os melhores momentos do filme são justamente os mais simples, silenciosos, tipo o Brian pensando, observando, conectando pistas. Esses momentos respiram, eles deixam você entrar na cabeça do personagem. E aí, quando o filme acelera de novo do nada, parece que você foi puxado para fora da experiência. Agora, falando de experiência, tem uma coisa que eu comecei a reparar reassistindo esse filme. O Brian aqui tá diferente. E não é só porque ele tá mais velho, até porque o Liam Neeson já traz essa presença mais cansada, mais pesada naturalmente. Mas o personagem em si tá mais esgotado.
você sente que ele já viveu demais, já viu coisa demais, e isso muda a forma como ele age. Ele ainda é eficiente, ainda é perigoso, mas tem momentos que parece que ele está no automático, e isso pode ser visto de duas formas, ou como um defeito, ou como uma evolução. Eu, particularmente, vejo como evolução, porque faz sentido. Esse cara passou por tanta coisa que não tem como ele reagir igual ao primeiro filme. Só que o roteiro não explora isso tanto quanto poderia. De novo, ideia boa, pouco aprofundamento. E isso começa a virar um padrão, né? Agora deixa eu puxar um ponto que quase ninguém comenta, mas que me pegou. O filme tenta criar tensão com o tempo todo, mas nem sempre constrói essa tensão direito. Tipo, a situação é urgente, o perigo é real, mas às vezes você não sente isso 100%, porque falta construção, falta aquele build-up. E isso faz diferença, porque quando a ação vem sem esse preparo emocional, ela impacta menos. Mesmo sendo grande, barulhenta, explosiva, agora, não dá para falar só mal também. Tem coisa aqui que funciona muito bem. Principalmente quando o filme volta para o básico. Brian contra um grupo de inimigos, ambiente fechado, sem muita firula. Essas cenas ainda têm aquela essência da franquia, direto ao ponto, sem enrolação. E quando isso acontece, você lembra porque essa série fez sucesso. Porque, no fundo, é simples. É um cara com habilidades absurdas, resolvendo problemas de forma brutal e eficiente. E às vezes é só isso que a gente quer ver. Agora, deixa eu entrar num território meio polêmico aqui. O final do Brian, não o final da história, mas o final dele como personagem. Porque se esse realmente é o último filme, isso aqui é uma despedida. E será que é uma despedida à altura? Eu diria que é ok, não é épica, não é inesquecível, mas também não é ruim, é tranquila. E talvez esse seja o problema, porque um personagem como esse merecia algo mais marcante, algo que fechasse com mais impacto, mas ao mesmo tempo tem uma certa coerência, porque ele não termina como um herói glorificado, ele termina como um pai, e isso conecta com o começo de tudo. Então, de certa forma, fecha o ciclo, mesmo que não da forma mais emocionante possível. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, bem direto. Se hoje anunciassem um Busca Implacável 4, você ficaria animado? Porque eu vou ser sincero, eu ficaria curioso, mas não empolgado, porque esse terceiro filme já dá sinais de desgaste, não do personagem, mas da fórmula. E isso é perigoso, porque quando você começa a repetir demais, o impacto diminui, e aí vira só mais um. E essa franquia nunca foi só mais uma. Pelo menos o primeiro filme não foi, e isso sempre vai ser a referência, sempre. Agora, voltando para o filme. Tem um detalhe final que eu acho que muita gente deixa passar, e é pequeno, mas importante. O fato de que no final o Brian não resolve tudo sozinho emocionalmente. Ele não vence no sentido completo. Ele ainda carrega perda, ainda carrega culpa. E isso dá um peso mais real para a história, porque nem toda batalha termina limpa, nem toda vingança resolve tudo. E isso eu respeito, mesmo com todos os problemas do filme, porque pelo menos tenta trazer um pouco de consequência. Agora, para fechar essa parte aqui, eu quero deixar uma reflexão para você levar para o comentário. Esse filme teria sido melhor se fosse mais contido, menos explosão, menos correria, mais foco na investigação, no psicológico. Porque, na minha visão, sim, muito. Mas, ao mesmo tempo, talvez ele perdesse o público que veio justamente pela ação. E aí entra aquele dilema clássico de Hollywood: agradar todo mundo ou fazer algo mais consistente? E Busca Implacável 3 claramente tentou agradar todo mundo. Só que nesse processo acabou não sendo excelente em nada específico, mas ainda assim tem valor. Ainda dá para assistir, ainda dá para discutir. E olha só, ainda dá para fazer um vídeo inteiro sobre ele. O que, no fim das contas,
já diz muita coisa. Então me diz aí, você prefere esse lado mais exagerado do filme ou queria algo mais próximo do primeiro? Porque essa resposta muda completamente a forma como você enxerga esse final de trilogia, e eu quero muito saber de que lado você tá. Agora, deixa eu ir mais fundo com você, porque até aqui a gente falou muito do que o filme mostra, mas não tanto do que ele tenta ser. E isso muda tudo, porque Busca Implacável 3 claramente não queria ser só mais uma sequência. Ele queria elevar o nível, mudar a fórmula, dar aquela sensação de último capítulo definitivo. Só que aí vem a pergunta que dói. Ele realmente parece um final? Porque para mim nem sempre. Tem momentos que sim, principalmente quando o filme desacelera e foca no lado emocional. Brian, Kim, o peso da perda, o futuro chegando. Essas partes têm cara de encerramento, mas aí, do nada, o filme volta para aquele modo exagerado de ação, quase como se estivesse tentando provar o tempo todo. Olha, ainda somos um filme grande, ainda somos intensos. E isso cria um conflito interno. Porque um final de trilogia normalmente pede fechamento, reflexão, consequência. E esse filme às vezes parece mais preocupado em manter o ritmo do que em encerrar a história com profundidade. Agora, deixa eu tocar num ponto que pode parecer pequeno, mas não é. A ausência de surpresa real. E presta atenção nisso. O filme tem reviravoltas? Tem, mas quantas delas realmente te pegam desprevenido? Tipo aquele momento que você fala: caramba, não vi isso vindo. Poucos, muito poucos. E isso impacta direto na experiência, porque um thriller, que é o que esse filme tenta ser em vários momentos, vive de surpresa, de tensão, de dúvida, e quando você meio que prevê o caminho, a intensidade cai. Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa que o filme faz que eu acho interessante, mesmo que não execute perfeitamente. Ele tira o Brian da zona de conforto, porque pela primeira vez ele não tá só reagindo a uma ameaça externa, ele é a ameaça aos olhos do sistema. A polícia tá atrás dele, a mídia provavelmente pintando ele como culpado, e isso muda completamente a dinâmica. Só que, e aqui vem o mas de novo, o filme não explora isso tanto quanto poderia. Imagina se tivesse mais cenas mostrando o impacto disso, mais perseguição real, mais pressão, mais momentos dele quase sendo pego. Isso aumentaria muito a tensão, mas o filme resolve rápido demais várias situações, e aí perde aquela sensação de perigo constante. Agora, falando de perigo, vamos falar da reta final de novo, mas de um jeito diferente. Não pela ação, mas pelo significado. Porque quando o Brian corre para o aeroporto, não é só para salvar a filha, é para encerrar tudo. É tipo, isso termina hoje. E isso é forte. Só que aí, o filme transforma isso numa sequência quase absurda de ação. Carro contra avião, explosão, correria. E, de novo, funciona como espetáculo. Mas será que funciona como encerramento emocional? Mais ou menos. Porque o momento mais importante ali nem é a ação, é a escolha. Quando ele decide não matar o Stuart. E isso, para mim, é o verdadeiro clímax. Não a explosão, não a perseguição, mas o controle. Porque o Brian poderia facilmente cruzar essa linha e ninguém ia julgar. Mas ele não cruza, e isso mostra crescimento. Mostra que, mesmo depois de tudo, ele ainda tem limite. Agora, deixa eu puxar uma coisa mais pessoal aqui, no estilo que você pediu. Eu lembro quando assisti esse filme pela primeira vez. Eu saí meio dividido. Não foi aquela sensação de caramba, que final incrível, mas também não foi decepção total. Foi mais um. Ok, acabou. E isso é estranho, né? Porque uma trilogia dessa merecia um final que ficasse na cabeça, que você lembrasse depois, que desse vontade de rever só pelo impacto. E aqui não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, tem cenas específicas que ficam, momentos isolados, ideias que funcionam, e isso faz com que o filme não seja esquecível. Ele só não é marcante como poderia. Agora, vamos falar de legado, porque isso é importante. Quando você olha para a trilogia como um todo, o primeiro filme é o marco.
O segundo é a continuação mais segura. E o terceiro é a tentativa de reinventar. E talvez esse seja o problema. Reinventar no último capítulo é arriscado, porque você mexe na fórmula quando o público já espera algo específico. E aí, se você não acerta totalmente, fica essa sensação de quase. E Busca Implacável 3 é muito isso. Um quase, quase um grande final, quase um thriller excelente, quase o melhor da trilogia, mas nunca totalmente. Agora, antes de fechar essa parte, eu quero jogar uma pergunta diferente para você. Imagina que você é o roteirista desse filme. Você mantém essa ideia de conspiração e traição, ou faria algo mais simples, tipo voltar às raízes, algo mais direto, mais pessoal, porque eu fico pensando nisso. Às vezes menos é mais. E esse filme é o exemplo perfeito disso. Ele tem tudo para ser incrível, mas tenta fazer coisa demais ao mesmo tempo, e aí acaba se perdendo um pouco, mas mesmo assim, ainda entrega o suficiente para te prender até o final. E talvez, no fim das contas, era exatamente isso que eles queriam. Um filme que não fosse perfeito, mas que ainda mantivesse você assistindo até o último minuto. E olha, nesse ponto, ele consegue. A direção, sim. Porque não é só roteiro, não é só atuação, é como tudo isso é apresentado. E aqui, mano, é onde o filme mais divide opinião, porque tem momentos que parecem muito bem pensados. Enquadramento legal, clima tenso, construção de cena. E aí, do nada, aparece outro filme. Câmera tremida, corte a cada meio segundo, ação que você sente mais do que vê. E isso cansa. Não porque é ruim o tempo todo, mas porque é inconsistente. E quando você está assistindo um filme de ação, principalmente um fechamento de trilogia, você quer consistência. Você quer confiar que o filme sabe o que está fazendo. Mas aqui, às vezes, parece que ele está improvisando. Agora, deixa eu te dar um exemplo bem claro disso. As cenas de luta. Nos primeiros filmes, principalmente no primeiro, você sentia cada golpe. Era seco, direto, quase desconfortável. Aqui, tem hora que você nem sabe direito quem bateu em quem. E isso não é porque a coreografia é ruim, é porque a edição não deixa a cena respirar. E isso é uma escolha. E, na minha opinião, uma escolha errada, porque tira o peso da ação. E quando você tira o peso, você perde impacto. Agora, em compensação, tem cenas que funcionam muito bem justamente porque fazem o oposto, tipo aquelas mais silenciosas, mais focadas no Brian sozinho, observando, pensando, planejando. Essas cenas têm tempo, têm espaço, e aí você vê o personagem de verdade. E aí entra de novo o mérito do Liam Neeson, porque ele carrega essas cenas só com presença. Não precisa falar muito, você entende o que está passando na cabeça dele. E isso é algo que poucos atores conseguem fazer nesse tipo de filme. Agora, deixa eu puxar um detalhe técnico que talvez você nem tenha percebido conscientemente, mas sentiu: o ritmo. Esse filme tem um ritmo estranho, ele não é constante. Ele acelera muito rápido e desacelera do nada, e isso pode funcionar, se for bem feito, mas aqui, às vezes parece desbalanceado. Tipo, você tá numa cena super tensa e corta para algo mais leve, mais tranquilo, sem uma transição suave, e isso quebra a imersão. Agora, eu sei que tem gente que gosta desse estilo mais caótico, que acha que deixa o filme mais intenso. E eu entendo, mas intensidade não é só velocidade. Intensidade é construção, é fazer você sentir o peso antes do impacto. E isso, de novo, o primeiro filme fazia melhor. Mas não vamos comparar o tempo todo também, porque aí fica injusto. Vamos olhar para esse aqui pelo que ele é. Um filme que tenta ser mais dinâmico, mais moderno, talvez até mais comercial. E nisso, ele até acerta em alguns momentos, principalmente nas sequências maiores, tipo perseguição de carro, explosões. Essas cenas são grandes, chamativas, e funcionam como entretenimento puro. Só que aí entra aquela velha questão: você quer só entretenimento? Ou quer algo que fique com você depois?
porque esse filme oscila entre os dois. Agora, falando de algo que eu achei curioso, a forma como o filme usa a cidade, porque diferente dos outros, aqui você não sente tanto o ambiente, não vira um personagem, é mais um cenário, e isso faz falta, porque quando o ambiente participa da história, a experiência fica mais rica, mais imersiva. Aqui é mais funcional, serve para a cena acontecer. E só. Agora, deixa eu trazer uma percepção mais pessoal aqui. Assistindo esse filme hoje, você percebe que ele é muito da época dele. Esse estilo de edição rápida, ação fragmentada, era tendência. Só que hoje já não envelheceu tão bem. E isso impacta a forma como a gente enxerga o filme, porque o que antes parecia moderno, hoje às vezes parece exagerado. Mas isso também faz parte. Todo filme carrega a marca do seu tempo, e Busca Implacável 3 carrega isso muito forte. Agora, voltando para o Brian como personagem, tem uma coisa que eu comecei a valorizar mais reassistindo: o silêncio dele. Porque em um filme cheio de barulho, explosão, gritaria, os momentos em que ele fica quieto chamam atenção e dizem muito, principalmente depois da morte da Lenore. Você vê que ele não verbaliza tudo, mas sente, e isso traz um peso emocional que o roteiro às vezes não consegue entregar sozinho. E é aí que o filme ganha pontos. Mesmo com todos os problemas técnicos, ele ainda consegue criar conexão em alguns momentos. E isso não é pouca coisa. Agora, antes de ir para a próxima parte, eu quero te fazer pensar em algo diferente. Se esse filme tivesse uma direção mais limpa, menos cortes, mais foco na atuação, você acha que ele seria lembrado de forma diferente hoje? Porque, para mim, sim, muito. Porque a base tá ali, a história tem potencial, o personagem funciona, o conflito é interessante, mas a forma como tudo isso é apresentado faz diferença. E aqui, essa forma divide. Tem gente que aceita, tem gente que não. E isso explica perfeitamente porque esse filme é tão debatido até hoje. Então me diz aí, quando você assistiu, você reparou nisso tudo? Ou só foi na onda da ação mesmo? Porque dependendo da resposta, a experiência muda completamente, as relações. Sim, porque no fundo, esse filme inteiro gira em torno disso: relação de pai e filha, relação de ex-marido e ex-esposa, relação de confiança e de traição. E é aí que o filme tenta ser mais do que só pancadaria. Só que, como já virou padrão aqui, ele acerta em partes e em outras deixa escapar. Vamos começar pelo mais importante: Brian e Kim. Essa relação é literalmente o coração da trilogia. Tudo o que acontece começa e termina nela. Só que aqui, diferente do primeiro filme, a dinâmica mudou. Muito. A Kim não é mais aquela garota inocente, totalmente dependente. Ela cresceu, ela entende o mundo e, mais importante, ela entende o pai. E isso cria uma conexão diferente, mais madura, mais silenciosa. Tem momentos entre os dois que não precisam de diálogo, só um olhar já resolve, e isso é muito forte, porque mostra evolução real. Agora, ao mesmo tempo, o roteiro ainda insiste em colocar ela em perigo, de novo. E aí fica aquela sensação meio repetitiva, tipo, ok, já vimos isso antes. Mas pelo menos aqui tem um detalhe novo. Ela reage. Ela não é só vítima. Ela tenta agir, tenta sobreviver, tenta pensar. E isso melhora muito a personagem. Agora, falando da Lenore, a presença dela no filme, mesmo depois de morrer, é gigantesca, porque tudo gira em torno disso. E é interessante como o filme usa essa ausência como motor da história. Ela não tá ali, mas tá em tudo, nas decisões do Brian, na culpa, na raiva e até no final, no nome da criança. E isso é bonito, de verdade. Só que também levanta uma questão: será que o filme explorou o suficiente essa perda? Ou usou mais como gatilho para a ação? Porque eu sinto que dava para ir mais fundo, mostrar mais o impacto emocional, mais o vazio, mais o luto. Mas o filme não para tempo suficiente para isso.
E aí entra o Stuart e, mano, aqui a coisa fica interessante, porque ele não é um vilão clássico. Ele não começa como ameaça, ele começa como alguém normal. E aí você descobre quem ele realmente é. E isso tem potencial, muito potencial, porque traição dentro do círculo próximo sempre pesa mais. Sempre. Só que, de novo, a construção é meio corrida. A revelação chega, mas não explode como poderia. Falta aquele desenvolvimento antes, aquelas pistas mais sutis, aquele build-up que faz você sentir o impacto. Mas mesmo assim, a ideia funciona. Porque mexe com algo mais pessoal, e isso eleva a história. Agora, deixa eu falar de uma coisa que eu achei bem interessante. A forma como o filme mostra confiança, porque o Brian não confia em quase ninguém. E com razão. Mas ainda assim, ele tem algumas pessoas ao redor que ajudam. E isso mostra que, mesmo sendo esse cara isolado, ele não tá completamente sozinho. E isso humaniza ele. Tira ele daquele lugar de máquina e coloca mais como alguém real, com conexões, mesmo que poucas. Agora, tem um detalhe que eu gosto muito e que pouca gente comenta: o fato de que o Brian não tenta voltar com a Lenore, mesmo quando existe aquela tensão, aquele momento em que poderia acontecer algo, ele segura. Ele entende o limite, e isso diz muito sobre o personagem, mostra maturidade, mostra respeito, e também reforça a ideia de que nem tudo pode ser consertado, e isso é raro em filme assim. Agora, deixa eu trazer uma reflexão aqui que talvez você não tenha pensado. E se esse filme fosse mais focado nessas relações e menos na ação, será que ele seria melhor? Porque, honestamente, os momentos mais fortes não são as explosões, são as interações, os conflitos pessoais, as escolhas difíceis. Mas o filme não confia totalmente nisso. Ele sempre volta para a ação, como se tivesse medo de desacelerar demais. E isso limita o impacto emocional. Agora, não estou dizendo que tinha que virar drama, nada disso. Mas um equilíbrio melhor faria diferença. Grande diferença, porque a base emocional tá ali, só precisava de mais espaço, mais tempo, mais coragem de explorar. E aí sim, a gente teria um final de trilogia mais marcante. Mas mesmo assim, o que tem ainda funciona em certos momentos, principalmente quando o filme deixa os personagens respirarem. E isso já mostra que o problema não é falta de qualidade, é falta de consistência. Agora, para fechar essa parte, eu quero te perguntar algo mais pessoal. Qual relação desse filme mais te impactou? Brian e Kim, Brian e Lenore, ou até o conflito com o Stuart? Porque dependendo da resposta, você enxerga o filme de um jeito completamente diferente. E isso é o mais interessante aqui. Mesmo com todos os defeitos, Busca Implacável 3 ainda consegue gerar discussão, ainda faz você pensar. E, no fim das contas, isso também é um tipo de valor. Agora, deixa eu entrar numa parte que muita gente sente, mas não sabe explicar exatamente o que é: a identidade do filme. Sim, porque se você parar para pensar, Busca Implacável 3 passa boa parte do tempo tentando descobrir o que ele quer ser. E isso não é necessariamente ruim, mas aqui vira um problema. Porque o filme começa quase como um thriller policial, aquela vibe mais investigativa, mais tensa, mais silenciosa. Você acompanhando pistas, tentando entender o que aconteceu, quem tá por trás, e funciona. Funciona bem até. Só que aí, do nada, ele muda. Vira um filme de perseguição. Aí depois vira quase um survival. Depois volta pra conspiração. E no final, vira um blockbuster de ação total. E aí você para e pensa: tá, mas afinal, o que esse filme é? E essa falta de identidade clara faz diferença, porque os melhores filmes, eles sabem exatamente o que são. E aqui parece que o filme quer ser tudo ao mesmo tempo, e nisso acaba não sendo excelente em nenhuma dessas áreas. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha momentos bons. Tem,
e muitos, mas eles não se conectam de forma tão fluida quanto poderiam. É como se você tivesse vários pedaços legais, mas que não formam um todo perfeito. Agora, deixa eu te puxar para um detalhe que muda tudo quando você percebe. O filme não é sobre salvar alguém, e isso já quebra completamente a fórmula da franquia. Nos outros filmes, era claro, objetivo direto, salvar a filha. Aqui não. Aqui é sobre limpar o nome, sobre sobreviver, sobre descobrir a verdade. E isso muda o tipo de história, de ação direta para algo mais complexo. E eu respeito muito essa tentativa. Sério, porque seria muito fácil repetir a mesma fórmula, mas eles decidiram arriscar. O problema é que arriscar no terceiro filme é perigoso, porque o público já tem expectativa, e quando você quebra essa expectativa, ou você surpreende muito, ou você divide, e esse filme claramente divide. Agora, falando de divisão, vamos falar do público, porque esse é aquele tipo de filme que depende muito de quem está assistindo. Se você é o tipo de pessoa que quer só ver o Brian fazendo o que ele faz melhor, você vai curtir. Agora, se você queria algo mais profundo, mais bem construído, talvez você saia meio frustrado, e nenhum dos dois está errado. O filme realmente fica nesse meio termo. Agora, deixa eu entrar num ponto mais técnico, mas sem ficar chato: o uso da tensão, porque esse filme tenta criar tensão o tempo todo, mas nem sempre consegue sustentar. E por quê? Porque tensão precisa de preparação, precisa de silêncio antes do barulho, precisa de construção. E aqui, muitas vezes o filme já começa no máximo. E quando você começa no máximo, você não tem para onde subir. E aí as cenas seguintes parecem menos impactantes, mesmo sendo grandes. Agora, pensa na cena do aeroporto. Ela é enorme, barulhenta, cheia de coisa acontecendo. Mas será que ela é mais tensa do que momentos menores do filme? Nem sempre, e isso é curioso, porque mostra que tamanho não é tudo. Agora, deixa eu falar de uma coisa que eu comecei a perceber melhor revisitando esse filme: a solidão do Brian. Porque apesar de ter gente ajudando, no fim das contas, ele tá sozinho, sempre. Ele não pode confiar totalmente. Ele não pode relaxar. Ele não pode parar. E isso cria um peso silencioso no personagem, que o filme mostra, mas não explora tanto quanto poderia. E isso daria uma camada muito mais profunda para a história. Agora, vou trazer uma opinião bem direta aqui. Se esse filme tivesse sido mais focado nessa solidão, nessa perseguição, nesse jogo psicológico, ele poderia ser o melhor da trilogia. Fácil. Mas ao tentar equilibrar isso com ação exagerada, ele perde um pouco da própria força. E isso é meio irônico, porque ele tinha tudo para ser diferente e no final acaba voltando para a zona segura em vários momentos. Agora, deixa eu te fazer pensar em outra coisa. Você percebeu que o filme quase não tem humor? Tipo, quase zero. E isso não é por acaso. Ele é mais pesado, mais sério, mais sombrio, e isso combina com a história, mas também deixa o filme mais denso, mais cansativo em alguns momentos, e talvez um pouco de leveza ajudaria no ritmo. Mas aí também poderia quebrar o tom. Então é aquele equilíbrio difícil. Agora, antes de fechar essa parte, eu quero destacar uma coisa que, mesmo com todos os problemas, o filme acerta: a sensação de consequência. Porque, diferente de muitos filmes de ação, aqui você sente que as coisas têm peso, que decisões têm impacto, que perdas são reais. E isso dá um valor extra, mesmo que nem sempre seja explorado ao máximo. E isso faz com que Busca Implacável 3 não seja só esquecível. Ele fica ali na sua cabeça, mesmo que seja para você pensar no que poderia ter sido melhor. E, às vezes, isso já é o suficiente para manter o filme relevante. Agora me fala, para você, esse filme é mais ação ou mais suspense? Porque dependendo de como você enxerga isso, muda completamente a experiência que você teve assistindo. Por que esse filme parece tão diferente dos outros?
E, mano, isso não é impressão. Ele é diferente. E não só por causa da história, é pelo tom. Porque se você reassistir a trilogia em sequência, você sente isso na pele. O primeiro filme é cru, direto, quase sujo. O segundo já começa a aumentar escala. E o terceiro tenta ser mais polido, mais construído, mais cinematográfico. Só que nessa tentativa de ser mais sofisticado, ele perde um pouco da identidade mais visceral que fez a franquia funcionar no começo. E isso cria uma estranheza, porque você reconhece o personagem, mas não sente exatamente a mesma energia. O Brian ainda está ali, mas o mundo ao redor dele mudou de forma diferente. Agora, deixa eu te falar uma coisa que muita gente não percebe na primeira assistida. Esse filme tenta ser um thriller de culpa. Sim, mais do que ação, mais do que perseguição, é culpa, porque tudo gira em torno de decisões passadas, consequências e manipulação. E isso é uma camada interessante. Só que ela não é sempre bem desenvolvida, porque o filme continua sendo pressionado a entregar ação constante. Então ele nunca fica tempo suficiente no psicológico, nunca aprofunda totalmente esse lado, e isso cria um conflito interno na narrativa. Tipo, o filme quer te fazer pensar, mas também quer te manter em movimento o tempo todo. E essas duas coisas nem sempre convivem bem. Agora, vamos falar de uma coisa que é meio subestimada aqui: o vilão invisível. Porque durante boa parte do filme você não tem um vilão claro. Você tem peças, movimentos, suspeitas, manipulação. E isso é bom, porque cria mistério, mas ao mesmo tempo pode frustrar quem espera um antagonista forte desde o começo, e isso impacta o ritmo da história, porque você demora para entender quem realmente está no controle, e quando finalmente entende, já está mais perto do final. Agora, deixa eu trazer uma comparação mental para você entender o problema desse tipo de estrutura. Imagina um jogo de xadrez onde você só vê o adversário depois de metade da partida. Até lá, você está só reagindo ao tabuleiro. É interessante, mas também pode ser confuso, e é meio isso que acontece aqui. Agora, falando do Brian de novo, tem uma coisa que esse filme faz bem, mesmo sem explorar totalmente. Ele mostra o desgaste dele, não só físico, mas emocional, e isso aparece em pequenos detalhes, na forma como ele fala menos, na forma como ele observa mais, na forma como ele não reage com tanta intensidade emocional quanto antes. Ele está mais contido, mais calculista, mais cansado. E isso poderia ser o centro do filme, mas não é totalmente explorado. E aí fica aquela sensação de oportunidade perdida. Agora, deixa eu te falar de uma cena invisível, no sentido emocional. Não é uma cena específica, é o filme inteiro em movimento, porque existe uma sensação constante de fuga. Mesmo quando ele não está correndo literalmente, ele está sempre tentando escapar de algo, do sistema, da polícia, da verdade, de si mesmo. E isso é uma leitura interessante, porque transforma o filme numa espécie de corrida contínua, sem pausa real. Mas, de novo, isso poderia ser mais explorado de forma consciente. Agora, vamos falar de um detalhe que muita gente esquece quando avalia esse filme. Ele não tenta ser só uma continuação, ele tenta encerrar uma era, e isso muda tudo, porque ele carrega a responsabilidade narrativa, precisa fechar arcos, precisa dar consequência, precisa amarrar história, e isso é pesado, principalmente para um filme de ação, porque a ação normalmente vive de liberdade, mas aqui ele precisa fechar portas, e isso deixa tudo mais complicado. Agora, deixa eu te dar minha visão mais honesta aqui, sem filtro. Esse filme não falha por falta de ideias, ele falha por excesso de direção ao mesmo tempo. É muita coisa acontecendo narrativamente e pouca coisa sendo aprofundada com calma. E isso cria essa sensação de quase tudo funciona, mas nada atinge o máximo potencial. Agora, vamos falar de algo curioso.
Mesmo com todos esses problemas, o filme ainda é fácil de assistir. Ele não é confuso a ponto de te perder, ele não é chato, ele não é arrastado, ele flui, e isso é importante, porque existem filmes que falham tecnicamente e ainda assim são difíceis de ver. Esse aqui não, ele te leva até o final, mesmo com tropeços. Agora, pensando como youtuber mesmo, analisando de fora, esse é o tipo de filme perfeito para discussão, porque ele não tem uma resposta simples. Não é bom ou ruim, ele é depende. Depende do que você espera, depende do que você valoriza, depende do quanto você liga para coerência versus espetáculo. E isso, para conteúdo, é ouro. Agora me diz uma coisa: se você tivesse que escolher só um aspecto para salvar esse filme, seria a história, o personagem ou a ação? E isso é a sensação de escala, porque esse filme tem uma coisa curiosa: ele tenta parecer maior do que realmente é. E não tô falando só de explosão ou perseguição, não. Tô falando de narrativa mesmo. O filme quer te passar a ideia de que existe uma grande conspiração, várias camadas, gente poderosa por trás, movimentos calculados. Mas quando você olha de perto, é tudo mais contido do que parece, e isso cria um efeito meio estranho, porque visualmente e na edição parece algo gigante, mas estruturalmente é mais simples. E essa diferença entre parece e é influencia muito na experiência. Agora, deixa eu te falar de uma coisa que muda completamente a forma como você vê esse filme depois da primeira vez: a construção da investigação. Porque quando você assiste pela primeira vez, você está mais focado na ação. Mas quando você já sabe o que vai acontecer, você começa a perceber como o filme monta as pistas. E aí você nota algo interessante. Ele não é tão complexo quanto tenta parecer. Ele é direto em várias revelações. Ele só embrulha isso numa estética mais frenética. E isso não é necessariamente ruim, mas cria aquela sensação de que tudo está acontecendo mais rápido do que deveria. Agora, vamos falar do Brian de novo, porque aqui tem um detalhe importante. Ele não é só um personagem em fuga. Ele é o ponto de conexão entre todas as peças do filme. Tudo passa por ele, e isso faz ele parecer quase fora do sistema. Ele não depende da polícia, ele não depende de investigação oficial. Ele opera sozinho, ou quase sozinho, e isso reforça aquela imagem clássica da franquia, o cara que resolve tudo do próprio jeito. Mas aqui isso ganha um tom diferente, porque ao invés de ser só eficiência, vira isolamento. E esse isolamento é importante, porque mostra o custo do que ele faz. Ele não tem uma vida normal, ele não tem uma rede real de apoio, ele é sempre o último recurso. Agora, deixa eu trazer uma coisa que muita gente não percebe sobre o ritmo desse filme. Ele não é só acelerado, ele é fragmentado. As cenas não seguem sempre uma progressão emocional contínua. Elas vão pulando de estado: investigação, ação, tensão, pausa, ação, revelação, ação de novo, e isso cria uma sensação de instabilidade, como se o filme estivesse sempre mudando de marcha sem avisar. E isso pode ser bom para manter energia, mas ruim para a construção emocional, porque emoção precisa de continuidade, precisa de tempo para crescer. Agora, falando de tensão de verdade, tem uma coisa que o filme faz bem em alguns momentos. Ele usa silêncio, pouco, mas usa. E nesses momentos você percebe o quanto ele poderia ser mais eficaz se confiasse mais nisso, porque quando ele desacelera, funciona. Funciona muito. Agora imagina se isso fosse mais frequente, se o filme deixasse o público respirar mais, se deixasse a ameaça crescer ao invés de só acelerar tudo. Talvez a experiência fosse mais intensa, não menos, mais. Agora, deixa eu falar de um elemento que é meio subestimado aqui: o espaço, porque o filme não tem um lugar muito forte. Ele não é tão territorial quanto outros filmes de ação.
As cenas poderiam acontecer em vários lugares diferentes e não mudaria tanto a sensação, e isso tira um pouco da identidade visual, porque quando um filme tem um espaço marcante, ele fixa na memória. Aqui, tudo é mais funcional. Agora, vamos falar da parte emocional de novo, porque mesmo com todas essas críticas técnicas, o filme ainda tenta construir emoção, principalmente através da perda e da manipulação. E isso aparece mais no comportamento do Brian do que em diálogos diretos. Ele não fala muito sobre o que sente, mas você vê nas ações, na forma como ele reage, na forma como ele protege quem ainda importa. E isso é uma escolha interessante, porque evita excesso de exposição emocional, mas também limita o impacto em alguns momentos. Agora, deixa eu ser bem direto aqui com você. Esse filme funciona melhor quando você não pensa demais nele durante a ação, porque se você está no fluxo, ele te prende. Mas, se você começa a analisar enquanto assiste, você começa a ver as costuras. E isso é normal em filmes mais comerciais. Eles são feitos para experiência imediata, não necessariamente para dissecação profunda. Mas aqui a gente está fazendo exatamente isso. E por isso ele revela essas camadas mais inconsistentes. Agora, tem uma coisa que eu preciso destacar antes de fechar essa parte. Apesar de tudo isso, o filme não é vazio. Ele tem estrutura, ele tem intenção, ele tem direção narrativa clara, mesmo que às vezes ela se perca no caminho. E isso já o coloca acima de muitos filmes de ação genéricos, porque pelo menos aqui existe uma tentativa de contar algo com consequência. Agora me diz uma coisa. Se você tivesse que resumir esse filme em uma frase, seria algo mais perto de caos controlado ou controle tentando sobreviver ao caos? A motivação dos personagens, porque no fundo, quase tudo aqui não é sobre ação, é sobre o que leva cada pessoa a fazer o que faz. E isso é onde o filme fica mais interessante, mesmo que ele não explore isso com toda a profundidade que poderia. Vamos começar pelo Brian. A motivação dele parece simples na superfície: limpar o próprio nome e proteger a filha. Mas quando você vai cavando um pouco mais, tem algo maior ali. É culpa, é perda, é o peso de uma vida inteira tomando decisões extremas e agora tentando segurar as consequências disso. E isso transforma ele num personagem bem mais complexo do que herói de ação normalmente é. Ele não tá só reagindo, ele tá tentando corrigir algo que talvez nem tenha conserto. Agora, o Stuart. Esse é interessante, porque ele não começa como vilão óbvio, ele começa como alguém fraco, e isso é importante, porque a motivação dele não é poder, é sobrevivência. Ele toma decisões erradas, se envolve em coisas que não consegue controlar e, quando percebe, já está preso numa situação muito maior do que ele. E aí ele faz o que muita gente faria em pânico. Tenta empurrar o problema para outro lado. E esse outro lado acaba sendo exatamente o Brian. E isso cria um contraste forte, porque enquanto o Brian age por proteção, o Stuart age por desespero. Agora, vamos falar da Lenore, mesmo que ela não esteja presente na maior parte do filme, porque a motivação dela, mesmo ausente, é o que dispara tudo. E isso é curioso. Ela não escolhe nada diretamente dentro da narrativa principal, mas tudo acontece por causa dela, e isso dá uma sensação de destino meio inevitável para a história, como se os eventos já estivessem engrenados antes mesmo do filme começar. Agora, os antagonistas. E aqui o filme fica meio dividido, porque eles não têm uma motivação super aprofundada. Eles estão mais ligados ao sistema do crime, ao dinheiro, ao controle, mas não têm tanto desenvolvimento individual. E isso faz com que eles pareçam mais funcionais do que emocionais. Eles existem para mover a trama, não tanto para carregar o peso dela. E isso é uma diferença importante, porque quando o vilão tem motivação forte e clara,
o conflito cresce. Quando ele é mais abstrato, o conflito fica mais estrutural. Agora, deixa eu te falar de uma coisa que conecta tudo isso. Quase todo personagem aqui está reagindo a algo. Pouquíssimos estão realmente agindo com plano de longo prazo desde o início. O Brian reage à perda. O Stuart reage ao medo. Os criminosos reagem a dinheiro e controle. E isso cria um filme muito baseado em resposta, não em iniciativa. E isso muda o ritmo emocional da história. Porque quando todo mundo está reagindo, ninguém parece totalmente no controle. E isso gera aquela sensação constante de instabilidade que o filme carrega. Agora, vamos trazer isso para o lado mais humano, porque quando você tira a ação, o que sobra são pessoas tentando sobreviver às próprias escolhas. E isso é o que dá algum peso emocional para o filme, mesmo quando ele está acelerado demais. Agora, tem um detalhe interessante sobre o Brian aqui que muita gente não percebe. Ele não busca vingança pura, ele busca encerramento. E isso é diferente. Vingança é emocional e explosiva. Encerramento é frio e necessário. E o Brian aqui está muito mais próximo da segunda opção. Ele não quer prolongar o conflito, ele quer terminar. E isso explica muita coisa sobre como ele age. Agora, deixa eu te fazer pensar numa coisa. Se você remover toda a ação do filme, sobra uma história de pessoas tentando escapar das consequências das próprias decisões. E isso, por si só, já seria um bom drama. Mas o filme escolhe embalar isso dentro de um thriller de ação. E isso não é problema em si, mas muda completamente o foco. Agora, falando de consequência. Esse é um dos temas mais fortes do filme. Quase tudo aqui tem consequência direta. Nada acontece isoladamente. E isso é algo que o filme acerta, mesmo quando a execução não é perfeita. Porque pelo menos existe uma lógica interna de causa e efeito. Agora, deixa eu te falar de algo mais subjetivo. Esse filme não te pede só para assistir, ele te pede para preencher lacunas, porque ele não explica tudo de forma detalhada, ele sugere. E isso faz com que cada pessoa interprete um pouco diferente, e isso é interessante para a discussão. Agora, antes de fechar essa parte, eu quero te deixar com uma ideia. Se você olhar esse filme como uma rede de motivações, ele fica mais coerente. Se você olhar só pela ação, ele parece bagunçado. E isso mostra como a perspectiva muda tudo aqui. Então me diz, para você, o que move mais esse filme? As decisões dos personagens? O sistema ao redor da história? Sim, porque esse filme não acontece num vácuo. Ele depende de instituições, polícia, crime organizado, investigações e principalmente da forma como tudo isso reage ao Brian. E isso é o que cria o jogo do filme, porque o Brian não está só enfrentando pessoas, ele está enfrentando estruturas, e isso muda a escala da narrativa. Agora, deixa eu te falar uma coisa que fica muito clara quando você observa esse lado do filme com mais calma. A polícia aqui não é só figurante, ela é quase um personagem coletivo, um organismo. E esse organismo está tentando entender alguém que não funciona dentro das regras dele, o Brian. E isso cria um conflito interessante, ordem contra caos, mas não aquele caos aleatório, um caos extremamente inteligente, porque o Brian não é descontrolado, ele é calculado, e isso coloca ele sempre um passo fora do sistema. Agora, tem um detalhe que eu acho muito importante aqui. O filme tenta te mostrar duas leituras ao mesmo tempo. Na visão da polícia, o Brian é uma ameaça. Na visão do público, ele é o protagonista. E isso cria aquela tensão moral leve que acompanha o filme inteiro. Você sabe que ele está quebrando regras, mas também sabe que ele não é o vilão, e isso deixa tudo mais cinza. Agora, falando da investigação, o filme tem um problema curioso aqui. Ele simplifica algumas etapas que poderiam ser mais exploradas. Tipo,
Descobertas importantes aparecem quase como consequência direta de ações individuais, sem muita resistência do sistema, e isso diminui um pouco a sensação de processo investigativo real, mas, ao mesmo tempo, isso mantém o ritmo do filme vivo. Então, é aquele equilíbrio difícil de novo. Agora, deixa eu te levar para outro ponto. O crime organizado dentro do filme. Ele não é explorado como um mundo completo. Ele aparece mais como força invisível, quase como uma rede de influência, e isso funciona dentro da proposta do filme, mas também tira um pouco da sensação de profundidade desse universo, porque você não sente que existe uma sociedade paralela totalmente desenvolvida, você sente fragmentos dela. Agora, vamos falar de um elemento que é essencial aqui: controle de informação, porque quase tudo no filme gira em torno disso. Quem sabe o quê? Quem descobre primeiro? Quem manipula a narrativa? E isso é interessante porque coloca o Brian não só como alguém forte, mas como alguém que interpreta informações mais rápido que os outros. Ele não é só reação física, ele é leitura de situação. E isso é um dos traços mais importantes do personagem. Agora, deixa eu te falar de uma coisa que talvez passe despercebida na primeira vez que você assiste. O filme constantemente troca de ponto de controle. Às vezes a polícia está no controle, às vezes o Brian, às vezes o crime organizado. E essa troca constante cria uma sensação de instabilidade narrativa. Ninguém segura o jogo por muito tempo, e isso mantém o filme em movimento, mas também impede que uma única perspectiva se desenvolva profundamente. Agora, deixa eu trazer isso para um lado mais humano, porque por trás de todo esse sistema tem decisões individuais, e essas decisões são sempre imperfeitas. Ninguém aqui tem controle total, nem o Brian, nem a polícia, nem os antagonistas, e isso faz o filme parecer mais real em alguns momentos, mesmo com toda a exageração da ação. Agora, deixa eu te dar uma visão mais direta. Esse filme funciona como uma rede de consequências em movimento constante. Uma decisão puxa a outra, um erro gera reação, uma tentativa de controle gera caos, e isso é o que mantém a história viva. Agora, falando de ritmo dentro desse sistema, o filme acelera sempre que o sistema falha e desacelera quando o sistema tenta reorganizar, e isso cria uma espécie de respiração narrativa, mesmo que irregular. Agora, uma coisa importante aqui: o Brian não destrói o sistema, ele contorna, e isso é fundamental, porque ele não é um agente de mudança estrutural. Ele é um agente de resposta. Ele não muda o jogo. Ele sobrevive dentro dele. Agora, isso leva a uma pergunta interessante. O filme é sobre justiça ou sobre sobrevivência dentro de sistemas falhos? Porque dependendo da leitura, a história muda completamente. E isso é uma das coisas mais ricas aqui. Agora, antes de fechar essa parte, quero te deixar com uma reflexão simples. Se você tirar o Brian da equação, o sistema ainda funciona? Sim. Se você tirar o sistema, o Brian ainda existe como personagem? Não da mesma forma. Então me diz, para você, esse filme é mais sobre um homem lutando contra o sistema, ou sobre o sistema tentando conter um homem impossível de prever, que é a construção do suspense? Porque tem uma diferença enorme entre ação e suspense. Ação é o que acontece. Suspense é o que você sente antes de acontecer. E esse filme tenta trabalhar com os dois ao mesmo tempo, só que nem sempre eles conversam bem. Agora pensa comigo. Nos melhores momentos de suspense do filme, não é quando tudo tá explodindo, é quando tá tudo quieto, quando o Brian tá sozinho, observando, pensando, ou quando a situação ainda não revelou completamente o perigo. Esses momentos funcionam porque deixam espaço para o espectador imaginar. E imaginação sempre é mais forte que explicação. Mas o filme não confia nisso o tempo todo.
Ele tem uma tendência de acelerar o suspense, como se tivesse medo de deixar a tensão crescer naturalmente. E isso muda a experiência, porque suspense precisa de paciência, e aqui a paciência nem sempre existe. Agora, deixa eu te dar um exemplo mental. Imagina uma cena onde você sabe que algo vai dar errado, mas o filme segura essa informação. Ele te deixa desconfortável. Você fica esperando. O silêncio pesa, a música baixa, o ambiente fala mais que os personagens. Isso é suspense bem construído. Agora, em outros momentos do filme, isso vira ação direta muito rápido. E aí você perde aquele acúmulo emocional. Não dá tempo de ansiedade crescer. E isso é uma das maiores diferenças entre esse filme e os primeiros da franquia. Agora, tem uma coisa que o filme faz bem dentro disso. Ele usa informação incompleta, ou seja, você nunca sabe tudo ao mesmo tempo. Sempre falta alguma peça, e isso mantém o espectador tentando montar o quebra-cabeça. Só que às vezes as peças chegam rápido demais, e isso quebra a sensação de descoberta gradual. Agora, falando da presença do Brian nisso tudo, o suspense em torno dele funciona de forma diferente, porque ele não é vítima do suspense, ele é o centro dele, ele cria suspense nos outros personagens, principalmente na polícia e nos antagonistas. E isso é interessante porque inverte a lógica tradicional. Normalmente, o protagonista está dentro do suspense. Aqui, ele é parte ativa dele. Agora, deixa eu te falar de uma coisa que muita gente não percebe. O filme raramente mostra o perigo completo de forma antecipada. Ele mostra fragmentos.